Muito bem, pessoal. Vamos agora estudar a Lei 12.846 de 2013, a famosa Lei Anticorrupção. Esta lei trata de uma série de mecanismos envolvendo o combate à corrupção empresarial. Corrupção empresarial, quando a gente fala em corrupção, a gente sempre pensa no político corrupto, né? Só que muitas vezes a corrupção que o político faz, ela não vem só da política. Ela também vem da empresa, que precisa de uma decisão política para ser beneficiada, e a empresa vai lá e corrompe o político que quer ser corrompido, né? Se encontram, né, e cometem este absurdo. Ficou muito evidente no Brasil isso com a Lava Jato. Quem acompanhou, mesmo sem profundidade, notícias sobre a Lava Jato, percebeu que ali nós tínhamos grandes empresas injetando dinheiro para políticos tomarem decisões que beneficiavam elas. E é isso tudo que a Lei 12.846 de 2013 visa combater, essa corrupção. Nós temos aqui, então, na apresentação desta lei, que ela dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas, de empresas, pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeiras. Bom, vamos lá então. O artigo 1º, ele vai falar sobre a aplicação da lei, ou seja, a quem que esta lei se aplica. E nós temos no artigo 1º que essa lei dispõe sobre a responsabilidade objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, seja nacional, seja estrangeira. Primeira pegadinha que a banca pode fazer na prova. A banca vai afirmar na tua prova que esta lei dispõe sobre a responsabilidade subjetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas. Se ela trocar a palavra objetiva por subjetiva, a frase está incorreta. E qual é a diferença no direito de uma responsabilidade ser objetiva e de uma responsabilidade ser subjetiva? A diferença é a seguinte: quando a responsabilidade é subjetiva, ela depende da comprovação de dolo ou culpa do agente. E aí o agente só vai ser punido se ele tiver agido com dolo ou culpa. Isso quando a responsabilidade é subjetiva. Quando a responsabilidade é objetiva, significa que ela não depende da comprovação de culpa ou dolo. Uma responsabilidade objetiva é uma responsabilidade que independe de culpa ou dolo. Então, se alguma empresa praticar um ato de corrupção contra a administração pública, não importa se ela teve ou não a intenção, não importa se ela teve culpa ou não. Importa o seguinte: praticou, responde. É essa que é a responsabilidade objetiva. Ela não depende de culpa ou dolo. Não depende, ela é objetiva. Essa é a primeira pegadinha que a banca faz em prova. Uma outra pegadinha que a banca poderia fazer em prova é falar responsabilidade penal, criminal. Não, a responsabilidade das empresas, ela é administrativa e civil, certo? Essa é a primeira informação e daqui eu já vi várias questões de prova. Antes de preparar essa aula, eu pesquisei muitas questões e eu vi em mais de uma questão a pegadinha de trocar objetiva por subjetiva. Então, cuidado com isso na hora da prova. Muito bem. E aí vem a aplicação da lei. A quem se aplica? Primeiro, sociedades empresárias e sociedades simples. Então não é só a empresa. A gente tem o hábito de falar empresa como uma forma genérica, né? Mas na verdade, essa lei vai atingir sociedades empresárias, sociedades que não são empresárias, que são sociedades simples, personificadas ou não, que tenham personalidade jurídica ou não. Então, mesmo que eu tenha uma empresa que não é registrada, de fato, o que é isso? Eu me reúno com algumas pessoas e digo, vamos fazer um negócio? Vamos. Nós criamos um negócio e começou a funcionar o negócio, mas nós não fizemos registro na junta comercial. Podemos ser responsabilizados? Sim,
porque nesse caso nós somos uma sociedade de fato. E tanto a sociedade de fato quanto a sociedade de direito podem ser responsabilizadas nesta lei anticorrupção. Quem mais? Fundações também podem ser responsabilizadas. Associações de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro. Então, mesmo a sociedade estrangeira que tenha alguma unidade aqui no Brasil, pode também, claro, ser responsabilizada. Tanto constituída de fato como de direito. Então, nesse quadrinho eu resumi a quem se aplica esta lei. E isso também é objeto de questões, eles podem perguntar. Eles podem afirmar numa prova, olha, só se aplica a sociedades empresárias. Está errado, porque a sociedade empresária, a sociedade simples, fundação, associação, todas podem ser punidas aqui pela lei. Artigo 2º. As pessoas jurídicas são responsabilizadas, mais uma vez, objetivamente. A gente sabe, se a banca botar subjetivamente, está errado. São responsabilizadas objetivamente em 2 âmbitos, administrativo e civil. Penal não, hein? Administrativo e civil, pelos atos lesivos praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. Eu não preciso nem comprovar que o ato era só benefício exclusivo da empresa. Pode ser em benefício exclusivo ou não, ou no interesse da empresa este ato. Muito bem. O artigo 3º prevê que a responsabilidade da empresa, da pessoa jurídica, não exclui, atenção, não exclui a responsabilidade individual de cada um dos seus dirigentes ou administradores, ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. O que está dizendo aqui? Que o fato da empresa ser punido, o fato da pessoa jurídica ser punida, não livra de responsabilidade o dirigente que cometeu o ato. Claro, que a empresa é uma pessoa jurídica, é uma ficção jurídica, né? Porque os atos da empresa, tem alguém por trás disso, tem alguém praticando, tem algum dirigente, algum administrador, alguém na empresa está fazendo o ato. Então não é só a empresa que vai ser punida. O dirigente da empresa que praticar o ato pode ser punido, assim como outras pessoas que hajam na qualidade de autora, coautora ou partícipe, tenham participação neste ato irregular, nesse ato ilícito, nesse ato ilegal. A pessoa jurídica, ela é responsabilizada independentemente das pessoas individuais que praticaram o ato. Então, existe a responsabilidade da pessoa jurídica e das pessoas, e uma não depende da outra. Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade. O dirigente vai ser responsabilizado na medida da sua culpa. O fato de ser dirigente de uma empresa que é punida não quer dizer que vai ser punido. Não é uma coisa automática. Na empresa foi cometido um ato, então o dirigente da empresa tem que ser punido. Não. Pode ser que ele não tenha praticado o ato, pode ser que outra pessoa na empresa tenha praticado o ato sem conhecimento dele, sem a culpa dele. Então, cada um responde na medida da sua culpa. Porque a responsabilidade do dirigente é subjetiva. E da pessoa jurídica que é objetiva. Claro, porque eu falei para vocês, responsabilidade objetiva é uma responsabilidade que não depende de culpa. E se ela não depende de culpa, se essa responsabilidade não depende de culpa, é porque ela é objetiva. E se a responsabilidade depende de culpa, é subjetiva. Por isso, a gente pode afirmar que a responsabilidade dos administradores vai ser subjetiva. Certo, pessoal? Muito bem. Seguimos, e o artigo 4º prevê que subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica
Subsistir e continua existindo, né? Na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societárias. O que são isso? São alterações societárias, alterações na estrutura da empresa. Essas alterações não mudam a responsabilidade. Então, se existe uma empresa A, essa empresa A praticou irregularidades, mas essa empresa A se juntou com uma empresa B e formaram uma nova empresa AB. Essa empresa AB responde pelos atos que a empresa A praticou enquanto era uma empresa só? Claro. Porque o que está dizendo o artigo 4º? Subsiste, continua existindo a responsabilidade da pessoa jurídica em caso de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão. A mudança na estrutura da empresa não afeta a responsabilidade. Em caso de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora é restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis demais sanções decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da fusão ou incorporação, exceto no caso de uma simulação ou evidente intuito de fraude. Então, se não for caso dessa nova empresa, dessa cisão, aqui era uma fusão, na verdade, né? Dessa fusão. Se essa fusão não é fraudulenta, se essa fusão não foi feita para fugir dessa responsabilidade, nessa fusão, essa nova empresa, ela vai ser responsável pelo pagamento de multa e pela reparação do dano até o limite do patrimônio que lhe veio nesta fusão. Mas as outras sanções que esta lei tem não vão se aplicar para essa nova empresa. Essa aqui é a ideia deste parágrafo 1º. A não ser, é claro, que essa fusão tenha sido uma fraude, uma forma de tentar fugir da responsabilidade. E o parágrafo 2º prevê que as sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas, no âmbito desse contrato de consórcio, são solidariamente responsáveis por esses atos, restringindo-se a responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação do dano causado. Essas sociedades que atuam de alguma forma em conjunto ou que estão consorciadas, elas vão responder conjuntamente também pela questão financeira, pagamento de multa e reparação do dano causado. Muito bem, avançamos agora para o capítulo 2, que trata dos atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira. E aí, nós temos aqui uma lista de exemplos de atos que caracterizam esse ato lesivo. Interessante que, pelo que eu pesquisei das questões de prova, isso não tem caído muito em prova. Mas não quer dizer que não vai cair na tua prova. Então, claro, vamos dar uma olhada no artigo 5º. São atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas que atentam contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Assim definidos, aqui estão, então, atos que são considerados lesivos. Primeiro, prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem indevida a um agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. É uma das práticas mais comuns, né? A empresa oferece uma vantagem para um servidor para que esse servidor tome algumas decisões que vão beneficiar a empresa, para que a empresa vença uma licitação, consiga um contrato ou seja de alguma forma beneficiada. Segundo ato, financiar, custear, patrocinar ou subvencionar a prática desses atos ilegais. Comprovadamente, a empresa deu dinheiro para que esses atos acontecessem. Terceiro, comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular os seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Laranja. Usar um laranja. Utilizar um laranja para fazer esses negócios e tentar fugir da responsabilidade. No que se refere a licitações e contratos, frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório público.
impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato licitatório, afastar ou tentar afastar um licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem. E aí as empresas fazem isso, né? Tem 3 empresas que vão participar de uma licitação, uma delas quer ganhar, mas ela não quer disputar preço com as outras, ela frauda para que ela não tenha concorrente. Ela oferece uma vantagem ou ameaça ou tenta enganar as outras empresas para só ela participar e ganhar a licitação pelo preço maior. Também fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente. Criar de modo fraudulento ou irregular uma pessoa jurídica para participar de licitação ou celebrar contrato administrativo. Obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública sem autorização em lei. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ainda intervir na sua atuação, inclusive no âmbito de agências reguladoras e órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional, especialmente o Banco Central. E aí, os parágrafos desse artigo vão falar sobre administração pública estrangeira. O que é administração pública estrangeira? São órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de um país estrangeiro, uma embaixada, um consulado, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como pessoas jurídicas controladas, direto ou indiretamente, pelo poder público de um país estrangeiro. E equipara-se a administração pública estrangeira também às organizações públicas internacionais, organizações internacionais, como a ONU, por exemplo, que é a Organização das Nações Unidas. Uma organização internacional também é equiparada aqui à administração pública estrangeira. E nós temos no parágrafo 3º o conceito de agente público estrangeiro. O agente público estrangeiro é aquele que ainda transitoriamente ou sem remuneração, vejam só, mesmo que seja só por um tempo, mesmo que ele não seja remunerado, é aquele que exerceu cargo, emprego ou função em órgãos e entidades estatais ou em representações diplomáticas de um país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas. Quer dizer, o agente público é quem, de qualquer forma, mesmo que temporariamente sem remuneração, trabalhou em alguma das entidades da administração pública estrangeira. Esse é o conceito, portanto. E esse ato de corrupção que esta lei visa combater, ele pode ser contra uma empresa não, ele pode ser contra a administração pública nacional ou contra a administração pública estrangeira. Por isso que a lei se preocupa aqui em conceituar quem é a administração pública estrangeira e quem é o agente público estrangeiro. Avançamos para a responsabilização administrativa. E antes que tu ache que é pouco, eu preciso te alertar o seguinte. A gente vai ver primeiro as sanções administrativas, mas não é só isso, tem mais. Tem também sanções judiciais nesta lei. A sanção judicial, como o nome já diz, vai ser aplicada depois de um processo judicial. A sanção administrativa é aplicada na esfera administrativa dos próprios órgãos públicos. Essas sanções não precisam passar por um juiz. Elas são aplicadas pela própria administração. Depois nós veremos as sanções também judiciais. Nas sanções administrativas, nós temos a possibilidade de uma multa que vai ser no valor de 0,1, quer dizer, 0,1%, a 20% do faturamento bruto do último exercício. Claro, eles vão verificar, com base em várias circunstâncias, qual seria um valor de multa adequado. E dentro desse valor, do faturamento do último exercício antes da vantagem auferida, com base nisso, eles vão aplicar essa multa. Essa é a primeira medida, uma multa, que vai ser fixada nessa margem, que é uma margem enorme, né? Imagina, de 0,1 a 20%, muda muito, né? E a segunda sanção administrativa é a publicação extraordinária de decisão condenatória. E aí se dá publicidade e todos ficam sabendo que a empresa praticou esse ato desonesto. Então, administrativamente, são essas duas sanções. Cuidado que depois na lei tem também sanções judiciais, a gente vai ver depois. Essas sanções elas devem ser aplicadas sempre fundamentadamente, quer dizer,
vai se indicar na aplicação da sanção o motivo, e podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. É possível aplicar só uma delas, só a multa ou só a publicação, ou elas podem ser aplicadas cumulativamente, pode aplicar as duas sanções. Em cada caso, a administração pública vai decidir se aplica só uma ou se aplica as duas sanções. A aplicação da pena vai ser precedida, quer dizer, antes de aplicar a pena, vai ser ouvida, digamos assim, a advocacia pública ou órgão de assistência jurídica. No âmbito federal, dos órgãos públicos federais, a AGU vai ser ouvida, a Advocacia Geral da União. No âmbito dos estados, a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE. No âmbito dos municípios, a Procuradoria-Geral do Município. Os advogados do órgão público vão analisar, vão dar um parecer, uma manifestação jurídica antes de ser aplicada essa sanção. E a aplicação dessas sanções, atenção, isso cai muito em prova, não exclui a obrigação de reparação integral do dano causado. O fato da empresa ser punida e multada não livra ela de ter que reparar o dano que foi causado. Então, se a empresa causou um dano, por exemplo, de 20 milhões de reais, ela pode ter que pagar uma multa, por exemplo, de 2 milhões de reais, mais os 20 milhões de ressarcimento. Quer dizer, o fato de pagar a multa não livra a empresa de ressarcir o dano que foi causado. É isso que está dizendo o parágrafo 3º, e isso cai muito em prova. A banca vai tentar te enganar dizendo que a aplicação da sanção afasta a obrigação de reparar o dano. Não, nada disso. A empresa vai sofrer a sanção e vai reparar o dano que foi causado. E se não for possível calcular aquela multa de 0,1 a 20% sobre o faturamento bruto da empresa, como é que eu vou calcular? Bom, aí pode ser feito sobre o valor de 6 mil reais a 60 milhões de reais. Como vocês veem, faz muita diferença, né? O parágrafo 5º prevê que a publicação extraordinária da decisão, aquela segunda sanção, porque a gente viu que tem duas sanções, né? A multa e a publicação. Essa segunda sanção, a publicação extraordinária da decisão condenatória, ocorrerá na forma de extrato de sentença a expensas, às custas da pessoa jurídica, da empresa, em meios de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica, ou na sua falta em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação do edital pelo prazo mínimo de 30 dias no próprio estabelecimento ou local de exercício da atividade, de modo visível ao público e no sítio eletrônico da Rede Mundial de Computadores, na internet, no site. Bom, e na hora de aplicar essas penas administrativas, alguns critérios vão ser levados em conta. Claro, a gente viu que a pena pode mudar muito. Imagina, de 6 mil a 60 milhões, de 0,1% a 20%, isso muda muito. E como é que eu vou definir se a pena vai ser maior ou menor? A administração pública vai levar em consideração esses critérios. Primeiro, a gravidade da infração. Quanto mais grave, maior a pena. Quanto menos grave, menor. A vantagem auferida ou pretendida pelo infrator. A consumação ou não da infração, quer dizer, ele conseguiu o que queria ou ele só tentou. O grau de lesão ou perigo de lesão. O efeito negativo que essa infração produz. O mau exemplo. A situação econômica do infrator. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Cooperação da pessoa jurídica para apurar a infração. Se a pessoa jurídica colaborou na apuração da infração, pode aplicar uma sanção menor. Se ela não colaborou, uma sanção maior. A existência de mecanismos e procedimentos internos na empresa de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva dos códigos de ética e de conduta ética no âmbito dessa empresa. A empresa que adota esses mecanismos internamente tende a ter uma pena menor, a que não adota uma pena maior. E por fim, claro, o valor dos contratos mantidos pela entidade, né? Quanto maior o valor do contrato, maior deve ser a sanção também. E esses parâmetros de avaliação e procedimentos vão ser estabelecidos em uma outra norma, em um regulamento editado pelo Poder Executivo Federal.
Muito bem. Para aplicar essas sanções, é necessário um processo administrativo de responsabilização, que é o nosso próximo assunto, mas que eu vou deixar para conversar com vocês no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.